Olá, pessoal, tudo bem? Eu participo do cartel de psicanálise da EPE, a Escola de Psicanálise Estrutural, que é a escola onde eu fiz a formação básica em psicanálise e continuo estudando através do seminário permanente. Psicanálise estrutural, Freud e Lacan, basicamente. E para participar do cartel, a gente monta um parecer sobre o texto definido, né? E aí lá no encontro a gente sorteia e faz a leitura do parecer. E aí eu tive a ideia de aproveitar esse parecer para outras coisas também, para gravar vídeos, porque a gente acaba produzindo coisas muito interessantes ali, reflexões muito interessantes. Eu acho que dá para fazer um uso disso, um bom uso disso. Então eu vou seguir a dinâmica do cartel, que é a dinâmica de leitura do parecer. Então eu vou pegar o parecer que eu escrevi e vou fazer a leitura aqui para vocês. Uma leitura pausada, né, para não ficar corrido. E eu gostaria de começar, eu participei de alguns encontros já, né? Já resenhamos alguns textos. E eu gostaria de começar gravando vídeo sobre o cartel do Édipo. Nós lemos o livro todo, foram alguns encontros, né, para debater esse livro. O livro do Násio, Juan Davi Násio, Édipo, o complexo do qual nenhuma criança escapa. Escolhi começar por Édipo porque eu sei que é um tema polêmico, inclusive na psicanálise. Hoje é muito comum especular uma psicanálise sem Édipo. Será que é possível falar em psicanálise sem Édipo, sem um complexo de Édipo? Depois da publicação do livro do Deleuze e do Guattari, O Anti-Édipo, Capitalismo e Esquizofrenia, tornou-se um lugar comum criticar Édipo, né? Como se a psicanálise fizesse de Édipo uma meta, uma finalidade, algo a ser alcançado ou superado. Acredito que superado sim, alcançado não. Não acredito que seja a meta da psicanálise. A psicanálise não prescreve Édipo. Ela percebeu que isso surge como demanda clínica, ao longo do devir analítico, né? Ao longo da condução de uma análise. Então, como esse é um tema polêmico, eu gostaria de começar por ele, assim, por Édipo. Então eu vou ler o primeiro parecer que eu fiz sobre esse livro. É o seguinte: tornou-se lugar comum definir o complexo de Édipo do seguinte modo: o menino está apaixonado pela mãe e quer afastar o pai. Por outro lado, a menina está apaixonada pelo pai e quer afastar a mãe. Segundo Násio, este é o mais batido clichê da psicanálise. Aponta como um clichê, portanto. Resumir o Édipo assim, de forma estática, é um equívoco. Édipo não é uma história de amor. O conceito de amor atrapalha a compreensão edipiana. Édipo não é uma história de amor e ódio entre pais e filhos. Antes, é uma história de sexo. Uma história de corpos que sentem prazer em se tocar, se beijar, se morder, em se exibir e se olhar. É disso que trata Édipo. Násio é enfático ao escrever: Édipo nada tem a ver com sentimento e ternura, mas com corpo, desejo, fantasias e prazer. Sexo é o elemento unificador desses diversos elementos. No coração do amor familiar, encontramos o desejo sexual. De modo esquemático, Édipo é um desejo sexual próprio de um adulto vivido no psiquismo e no corpo de uma criança de 4 anos e cujo objeto são os pais. Interessante isso, né? É um desejo sexual próprio de um adulto, mas vivido no psiquismo de uma criança de 4 anos, no corpo de uma criança de 4 anos, aonde os pais são os objetos. Édipo é a sexualização dos pais pela criança. Trata-se, no entanto, de um gesto fantasístico, inocente e até alegre. É a primeira vez na vida que a criança conhece um desejo erótico de
todo o seu corpo em direção ao corpo do outro. Esse lançar-se no corpo do outro, que vai fundar o desejo na criança. Não se trata mais de uma boca tendendo para o seio materno, mas de um ser integral, aquele corpo infantil, que quer apertar o corpo inteiro da mãe, que é o corpo mais próximo. Está ali à disposição, né? E que foi um corpo fundamental durante muito tempo. Então, beleza. A criança edipiana se sente feliz ao desejar o corpo de um dos pais, ao ponto de obter prazer com isso. Mas tanto o desejo como o prazer a assustam, pois ela os teme como um perigo. Deseja, mas teme ao mesmo tempo. Né? A criança edipiana é um insuportável conflito entre o prazer erótico e o medo, entre o impulso de desejar e o medo de se perder nas chamas do desejo e ser punida pela lei do interdito do incesto, por ter tomado os pais como parceiros sexuais. Dividida entre a alegria de desejar e a angústia, a criança edipiana não vê outra saída senão esquecer tudo e, assim, originar o recalque, o mecanismo de defesa próprio das neuroses. Apesar desse despertar do desejo, né, isso vai gerar uma angústia, acabei de ler isso, né? A criança edipiana, perante isso, não vê outra saída senão recalcar, originar o recalque, que é o mecanismo de defesa próprio das neuroses, né? E substituir os pais por objetos sexuais legítimos, né? Mas eu acho que o texto mesmo traz isso mais para frente. Então vamos lá. Menino ou menina, a criança edipiana recalca, ao mesmo tempo vigorosa e fragilmente, fantasias e angústia, secundarizando o desejo pelos pais para desenvolver e conquistar novos e legítimos objetos de desejo. Esse recalque é vigoroso, mas é frágil ao mesmo tempo. Sempre com esse objetivo de substituir os pais por objetos legítimos, né, de desejo. Mas isso funda o recalque no corpo, né, como um mecanismo de defesa. É assim que descobre o pudor e a moral e estabelece a sua identidade sexual de homem ou de mulher. A identidade sexual é fruto do complexo de Édipo. Para a psicanálise não é algo natural, não há determinismo natural ou biológico no quesito sexualidade, mas também não é algo fruto de escolha. Existe um debate muito forte que afirma que sexualidade é uma questão de escolha, né? De performance, de escolha. E, por outro lado, os deterministas biológicos. A psicanálise não vai cair nesses lugares, nem num e nem outro. E vai apontar o complexo de Édipo como essa força criadora da identidade sexual. É, sobretudo, um processo inconsciente. Por mais que a sexualidade, a identidade sexual seja formada, ela é formada, construída, ela não é construída conscientemente. Uma produção inconsciente. Né? Depois de um período de calmaria pulsional, uma bala edipiana irá se produzir na puberdade, momento em que o adolescente se verá diante da necessidade de adequar os desejos sexuais ardentes às convenções sociais. Vem então a puberdade, né? Para reativar Édipo na adolescência. A puberdade representa um corpo em chamas de desejo que precisam ser abafadas. As chamas do desejo. Né? Essa adequação nunca é fácil para um jovem e comumente desencadeia timidez e inibições. Por esse motivo, o vulcão edipiano não se extingue ou soluciona na adolescência. Pode se desenvolver na idade adulta, por ocasião de um conflito afetivo, novas formas de sofrimento neurótico, como a fobia, a histeria e a obsessão. A reativação edípica é sempre possível,
atuando inclusive na neurose de transferência, tão necessária para a clínica psicanalítica. Não há análise, né? Não há psicanálise sem transferência, ou sem neurose transferencial. A transferência entre paciente e psicanalista é a repetição em ato do complexo de Édipo. No Édipo, é a primeira vez na vida que pedimos calma para o desejo. Este ente ingovernável. É a primeira vez que pedimos calma para o desejo. Há uma relação com o limite, né? É a passagem de um desejo selvagem para um desejo socializado. Assim como a aceitação dolorosa de que nossos desejos jamais serão capazes de se satisfazer totalmente. Mais do que uma crise sexual, Édipo é uma fantasia que se estrutura no inconsciente infantil. Isso é muito importante, porque no nível da consciência, a ideia de Édipo é meio bizarra. No nível da consciência. Como assim desejei minha mãe, o progenitor do sexo cruzado, né, do sexo oposto? Ou a menina desejou o pai, como assim? Isso aconteceu de modo inconsciente. E se hoje nós temos desejos, identidades sexuais, enfim, tudo isso já foi resultado de uma produção edípica, de algum modo. Há uma potência criativa em Édipo. Não é só uma força de interdição. Talvez seja muito pouco uma força de interdição. O que se cria aqui é o desejo, essa usina desejante, né? Que vai sendo modificada. Quando se muda o objeto do pai para outro qualquer, já há uma modificação aí, né? Então não é algo estático, como o Nasio disse lá no começo, como eu escrevi no começo a partir de Nasio, né? É um processo inconsciente. Nasio adverte que, além de fantasia inconsciente, Édipo é também um conceito, ou melhor, o mais crucial dos conceitos psicanalíticos. Para Nasio, Édipo é a própria psicanálise. Édipo é um modelo utilizado pela psicanálise para desvendar o adulto que nos tornamos. Resta a pergunta: é possível uma psicanálise ou uma clínica psicanalítica sem Édipo? Eu até acho que sim. Eu acho que sim. Eu gosto muito do pensamento contemporâneo, né? Da psicanálise contemporânea, esquizoanálise, filosofia contemporânea. A crítica que eles trazem é muito interessante. Mas também é uma forçação de barra, né? Parece que tudo é Édipo. Édipo é papai e mamãe. E não se trata disso, né? A coisa é mais embaixo. Édipo não é uma historinha de papai e de mamãe. É uma historinha de desejo, de corpos que se sentem, que se experimentam, que desejam um ao outro. Não é papai e mamãe. E não há moral em Édipo. Não há interdição moral. Muito pelo contrário, né? Então vamos lá. Édipo é também um mito. É um complexo, é um conceito, né? O mais crucial dos conceitos, mas também é um mito. O conflito vivido pela criança é uma alegoria da luta entre forças impetuosas do desejo sexual e forças da civilização. Édipo também é esse conflito, essa experiência de conflito, experimentar a si mesmo como um conflito, como um campo de batalha entre as forças impetuosas do desejo e as forças da civilização. O psiquismo é um campo de batalha. O Édipo começa com a sexualização dos pais e termina com a dessexualização dos pais, que desembocará na identidade sexual adulta. Édipo começa com a sexualização dos pais e termina com a dessexualização. Pode-se concluir, portanto, que a identidade sexual não é algo determinado pela genética e tampouco fruto de uma escolha consciente. Antes, trata-se de uma fantasia inconsciente que envolve desejo, prazer, fantasias e uma identificação fundamental. Por volta de 3 e 4 anos, todos os meninos focalizam o prazer no pênis, vivido ao mesmo tempo como órgão, objeto imaginário e emblema simbólico.
pênis vivido de 3 modos diferentes, como órgão, como objeto imaginário e como emblema simbólico. E Naso está fazendo uso, né, do RSI lacaniano aqui, real, simbólico e imaginário, a tópica de Lacan, né? Nessa idade, o órgão peniano se torna a parte do corpo mais rica em sensações e impõe-se como a zona erógena dominante. Se impõe como a zona erógena dominante. Há uma centralização da sexualidade no órgão né, sexual, no pênis. Antes dessa idade, os locais de prazer eram a boca e o ânus, que caracterizam as fases oral e anal do desenvolvimento da libido, né? Se lembrarmos de Freud lá. Édipo inicia a fase fálica. Se um menino de 4 anos sente prazer em olhar o decote da mãe ou gosta de se mostrar nu em público, esses prazeres dos olhos e do corpo repercutem no nível do apêndice sexual, proporcionando uma excitação genital. Aos 4 anos, o pênis não é apenas o órgão mais rico em sensações, é também o órgão mais amado e o que reclama todas as atenções. O pênis atrai a mão, assim como o seio materno atraía os lábios. O pênis se converte em objeto de desejo. Quando isso acontece, o pênis se converte em falo, que é um conceito importante para a psicanálise. O falo não é o pênis objetivo, o pênis enquanto órgão. O falo é um pênis fantasiado, um pênis idealizado, símbolo ao mesmo tempo da onipotência e da vulnerabilidade. Que paradoxal isso, né? O falo é o símbolo da onipotência e da vulnerabilidade. Essa fantasia é tão forte que até a menina acredita nela, inconscientemente, repito, né? Isto é, num pênis idealizado. Até a menina acredita nesse pênis idealizado. Então vejam, o falo é uma fantasia. Dizer que a psicanálise é falocêntrica não é, porque o falo é uma fantasia. E a psicanálise nos ensina a enxergar o falo desse modo. Ela que estabelece esse regime de saber, esse regime de discursividade. Né? Se hoje chamamos falo de fantasia, foi a psicanálise que permitiu essa proliferação discursiva. Então não é falocêntrica. E eu comento isso no próximo parágrafo. Né? É importante ressaltar que o falo é uma fantasia, é uma idealização. Em última instância, o falo não se sustenta. Ele não tem fundamento. Poderíamos dizer até que o falo não existe. O que existe é o pênis. É um apêndice lá. Nada mais do que isso. A crítica de que a psicanálise seria falocêntrica não leva esse ponto em consideração. O falo é uma fantasia. Mas como somos apegados às fantasias, né? E mais apegado ainda a quem não faz análise, que geralmente são as pessoas que criticam a psicanálise de falocêntrica, né? Então fazem isso, mas é frágil. Essa crítica é frágil, é ambígua. Poucas leituras de psicanálise já permitem responder a essa crítica, né? Eu não falei uma fantasia. Nós sabemos disso. Como a psicanálise poderia ser falocêntrica se ela nos ensinou a suspeitar da fantasia fálica? Talvez a grande questão da análise seja furar a fantasia fálica. Furar. Fazer com que ela perca a sua importância. Acho interessante pensar a análise, né? Por esse prisma. É uma perspectiva possível. A idolatria fantasística do falo é acompanhada pela angústia de perdê-lo no menino e pelo sofrimento de havê-lo perdido na menina. 2 pontos aqui, né? O menino, a angústia de perdê-lo. A menina, a mágoa de já tê-lo perdido. São 2 sentimentos, né? 2 modos de experimentar a coisa. Um pelo medo, outro pela mágoa. E a mágoa é um sentimento muito mais nobre do que o medo, né? Medo é o caso do menino. Mágoa da menina, né? Em outras palavras, o menino experimenta a falta fálica
como um perigo imediato prestes a acontecer. Um perigo imediato prestes a acontecer, assim, está sempre presente virtualmente, né? Perder o falo, a fantasia fálica. Por isso que o homem é um ser medroso, um ser de medo. Ele teme perder o falo, como se isso fosse acontecer, como se isso estivesse prestes a acontecer. Já a menina experimenta como memória incômoda de algo consumado, é uma mágoa, já aconteceu. O menino teme que vai acontecer. No caso da menina, já aconteceu, e se estrutura uma mágoa. Por, estrutura histeria, inclusive, histeria e fobia, né? O homem é um ser de fobia, sobretudo um ser de fobia. E essa mágoa, né? Uma das características da histeria é a reclamação, né? Reclamar a falta fálica. E isso já é reflexo dessa mágoa, desse sentimento incômodo, de ter perdido esse falo fantasiado. Isso é fantasístico. O falo não existe mesmo. Nem o menino nem a menina tem um falo. O menino tem pênis, mas falo ele não tem. Mas estrutura dois sentimentos distintos, né? Segundo Násio, um bebê humano é plenamente capaz de sentir a falta de um objeto vital ou pura e simplesmente a falta desde o seu nascimento. Entretanto, é no período edipiano que a criança se torna capaz de representar a perda de um objeto que lhe era caro e temer que ela se repita. Eu gosto de pensar a falta. A psicanálise é muito criticada pela esquizoanálise, por Deleuze, Guattari, mesmo por Foucault, porque insiste na falta como elemento articulador do desejo, né? Está em Freud, mas está em Lacan, sobretudo. Lacan que traz essa perspectiva. E há uma leitura que vai remeter isso a uma condição ontológica, como se o ser humano fosse um ser de falta, um ser inacabado. Todos os demais seres vivos são seres acabados, mas o homem é um ser inacabado, que é o humanismo filosófico, né? Que aparece no existencialismo de um modo, aparece em Heidegger de modo muito evidente, a ideia do Dasein, do ser aí. Então, existe uma leitura que empurra e que aponta a falta como elemento ontológico. Mas tem um antropocentrismo aí. Eu gosto de ver a falta como algo produzido. Isso foi produzido num certo momento. E produzido por Édipo. Essa ideia de que eu desejei um corpo, no caso, o corpo de um dos pais, que é um corpo próximo, é um corpo disponível, e não tive esse corpo, não possuía esse corpo. Isso gera um sentimento de falta. Isso foi produzido. Isso não é ontológico, isso não está dado. Não gosto de trabalhar com ideia de determinação humana, de condição humana. Então isso é interessante. Édipo produz isso, essa falta. Eu procuro fugir dos antropocentrismos, né, e dos humanismos. Prefiro ver isso como construção. Mas eu sei que tem uma polêmica nesse debate. Bom, continuando. A angústia de castração no menino, que é esse medo, né, de perder o falo, esse falo idealizado, esse medo constante. A angústia de castração no menino significa a saída do período edipiano. E já na menina significa a entrada em Édipo. Há tempos diferentes, então, do Édipo no menino e na menina. Entrada em Édipo através da percepção da mágoa de privação. A menina sofre de uma mágoa da privação, foi privada do falo. Enquanto que o menino sofre de uma angústia da castração, medo de perder o falo. Excitado sexualmente e orgulhoso de seu poder, o menino de 4 anos experimenta em si uma nova força, o desejo de ir em direção ao outro, principalmente o corpo dos pais, para nele descobrir os prazeres erógenos já conhecidos antes da idade edípica. Eis a novidade de Édipo, segundo Násio, o desejo de se apossar inteiramente do outro e nele encontrar prazer, subtrair prazer. A criança edípica busca um enlace com o outro, o grande outro. Desejar é atirar-se para fora de si, em busca da carne do outro. É a busca por um gozo requintado. Segundo Násio, todo desejo é um desejo sexual.
E vale lembrar que sexual é algo maior do que genital. Édipo é a tentativa infantil de realizar um desejo incestuoso irrealizável. Mas é importante isso que está aqui, né? Sexual é diferente de genital. Édipo é um desejo sexual, mais do que genital. Há 3 desejos fundamentais presentes em um menino e em todo ser humano em posição masculina: o desejo de possuir sexualmente o corpo do outro, em particular o da mãe, o desejo de ser possuído pelo corpo do outro, em particular o do pai, e o desejo de suprimir o corpo do outro, em particular o do pai. Em resumo, desejo de possuir, desejo de ser possuído e desejo de suprimir. Estes são os 3 movimentos fundadores do desejo masculino. É aí que se origina o desejo no menino. E a neurose obsessiva no homem traz muito esse conflito com o pai, né? Esse desejo de suprimir ou de ser suprimido. Isso aparece na clínica, na livre associação de um analisando o neurótico obsessivo. Sem atingir os 3 objetivos incestuosos e impossíveis, o menino cria fantasias que lhe dão prazer ou angústia e que satisfazem imaginariamente seus desejos. Diante da impossibilidade desse desejo incestuoso, ele cria fantasias. E o que é uma fantasia? Para Anásio, é uma satisfação imaginária para um desejo incestuoso e irrealizável. Uma fantasia é uma cena imaginária que oferece consolo à criança. Este consolo, contudo, pode adquirir a forma de um prazer ou de uma angústia. A fantasia pode adquirir a forma de um prazer ou de uma angústia. Como se dá a fantasia de possuir o outro? A fantasia é problemática, né? Precisa ser furada. Como se dá a fantasia de possuir o outro? Nasio a chama de fantasia de possessão, que consiste em desempenhar um papel ativo e sentir orgulho de impor a sua presença ao outro. Sentir orgulho de impor a sua presença ao outro. Isso é fantasia de possessão. Por exemplo, exibir-se de maneira escandalosa ou morder as nádegas da mãe. No caso da criança, né? Édipo é desejo sexual e não é amor. Repito isso, né? Não significa acariciar ternamente a mamãe. É morder a mamãe. É desejo, é impulso, né? A segunda fantasia edipiana de prazer é ser possuído pelo outro. É a cena em que o menino sente prazer em seduzir um adulto para se tornar o seu objeto. Aqui, o menino desempenha um papel passivo de ser a coisa do pai e fazê-lo gozar, ser o objeto de desejo do pai, né? E eu pergunto, seria a origem de uma homoafetividade no menino? Uma homoafetividade masculina? Não se deve confundir o papel passivo da criança com uma vítima passiva de um pai sedutor. Vou repetir. Não se deve confundir o papel passivo da criança com uma vítima passiva de um pai sedutor. Não se trata disso. Pelo contrário, a criança espera ser seduzida. A criança seduz para ser seduzida, enquanto processo inconsciente, eu repito. Essa fantasia edipiana de sedução estrutura no adulto uma histeria masculina muito difícil de tratar. O tratamento analítico dessa histeria comumente esbarra em uma crise conhecida como pedra de castração, ou como chamava Adler, um autor que o Nasio cita, protesto viril. A terceira e última fantasia de prazer, relativa ao desejo de suprimir o outro, em particular o pai, coloca o sujeito em uma atitude sexual ativa. Destruir o outro provoca tanto o prazer sexual quanto qualquer fantasia edipiana. Um exemplo é o pai que viaja e o menino pede para partilhar o leito conjugal com a mãe. Isto é, dormir na mesma cama que a mãe, né?
há um desejo de suprimir o outro. O pai viajou, a criança quer ocupar o lugar do pai, grosso modo, né? É um desejo edipiano. As fantasias de prazer também desencadeiam uma profunda angústia no menino. A angústia consiste na possível mutilação de seu falo. Trata-se de uma angústia fantasiada. A angústia de castração nunca é consciente. O menino é habitado pela angústia inconsciente de castração. O menino é habitado. Não está no plano da consciência. Ele é habitado, atravessado. A angústia é o avesso do prazer. Angústia e prazer são tão indissociáveis um do outro, que Nazi os descreve como gêmeos paridos pelo desejo, a angústia e o prazer. Todos os homens são habitados por uma angústia de castração intrínseca ao desejo masculino, e que inaugura o desejo masculino. A angústia de castração é a medula espinhal do psiquismo do homem. A angústia masculina é o avesso do prazer de fantasiar. Não existe prazer edipiano sem a contraparte. A angústia de desejar e ser punido por isso. Esse par de sentimentos antagônicos, prazer e medo de ser punido, está na base de toda a neurose. Sentir prazer, desejar e temer ser punido por isso, né? Está na base de todas as neuroses. Édipo é a primeira neurose de crescimento do ser humano, é a primeira neurose. E desencadeia sofrimentos no adulto, né? As 3 fantasias de prazer desencadeiam 3 fantasias de angústia. Para a fantasia de possuir o outro, a ameaça de castração incide sobre o objeto mais precioso para o menino, o pênis falo. Nesse caso, o agente da ameaça é o pai repressor. Para a fantasia de ser possuído pelo outro, pelo pai, né, a ameaça de castração incide igualmente sobre o falo, mas dessa vez compreendido como símbolo da virilidade. O agente da ameaça não é o pai agressor, mas agora é o pai sedutor. Não se trata de um medo de perder o pênis falo, mas de perder a virilidade, tornando-se a mulher do pai. Esse é um momento importante, né, da formação edípica. E por fim, para a fantasia de afastar o pai rival, a ameaça de castração incide sobre o pênis falo, considerado a parte exposta do corpo. O agente da ameaça é o pai odiado, que intimida a criança para deter seus impulsos parricidas. 3 fantasias de prazer e 3 fantasias de angústia, né? Isso estão indissociáveis uma coisa da outra. A resolução do Édipo no menino é a dessexualização dos pais. A criança precisa desistir dos objetos de seus desejos com o objetivo de proteger o seu corpo. Com a renúncia aos pais e a submissão, a sujeição à lei do interdito do incesto, consuma-se assim um momento culminante, o apogeu do complexo de Édipo masculino. Estamos tratando sobretudo do complexo de Édipo masculino aqui. A criança consegue preservar seu falo fantasiado ao preço de abandonar seus pais. Para preservar o falo, abandona os pais. E os pais que foram sexualizados, né? Ao renunciar à mãe, portanto, o menino dessexualiza globalmente os 2 pais e aprende a recalcar desejos, recalcar fantasias e recalcar as angústias resultantes, né? A crise edipiana masculina possui 3 tempos: amor pelo pênis, angústia de perdê-lo e renúncia à mãe. O narcisismo do menino, ou seja, o amor pelo próprio corpo, especialmente pelo pênis falo, prevalece sobre o desejo sexual pelos pais. Há uma escolha pelo pênis, né, pela preservação do pênis, e disso resulta o distanciamento, né, da sexualização dos pais. Para proteger de uma coisa,
para proteger uma coisa, não de uma coisa, né, mas para proteger uma coisa, como eles falam, se distancia do desejo sexual pelos pais. Isso é uma pulsão de autoconservação. As pulsões de autoconservação vencem as pulsões sexuais. Por isso, Naso afirma que o homem, se comparado à mulher, é um covarde. A angústia está no centro da vida de um homem. O Édipo masculino terá duas consequências principais. Por um lado, o nascimento de uma nova instância psíquica, o supereu. Supereu, superego, é resultado do complexo edípico, né, edipiano. Por outro lado, a confirmação de uma identidade sexual, nascida por volta dos 2 anos e confirmada com a puberdade. Isso também é reflexo de Édipo, é consequência de Édipo. Naso descreve esse momento como uma passagem da sexualidade para a moral. Passar por Édipo é traçar um caminho que sai da sexualidade e adentra a moral. Superar Édipo. O supereu instaura sentimentos como pudor, senso de intimidade, vergonha, delicadeza moral. Então, contra aquela ardência desejante do corpo da criança pelo corpo dos pais, cria-se uma nova instância, o supereu, que cria novos sentimentos, como pudor, senso de intimidade, vergonha, delicadeza moral. E o desejo sexual pelos pais é recalcado, mas não totalmente recalcado. Isso vai gerar crises, que leva a pessoa para análise, a fazer análise, né? Geralmente é o carro-chefe de uma análise. Se estoura como sintoma na vida adulta. Antes do Édipo, a criança tinha um conhecimento intuitivo acerca da diferença dos sexos. Intuitivo. Sem ainda ser capaz de se dizer menino ou menina. Antes de Édipo, a criança não se diz menino ou menina. E não se experimenta de um modo específico. Esse conhecimento sobre a diferença sexual é aprofundado, mas a diferença sexual permanece um enigma que não cessa de nos interrogar, né? E principalmente o psiquismo infantil. Antes de Édipo, uma criança não se diz menino ou menina. Por isso que a identidade sexual é resultante de Édipo. E supõe uma identificação fundamental, que foi a palavra que eu usei no texto. Uma identificação fundamental com um dos pais, né? Mãe ou pai. De todo modo, podemos afirmar que o supereu e a identidade sexual são construtos resultantes do complexo de Édipo e não correspondem a nenhuma utilidade fisiológica ou anatômica de um homem ou de uma mulher. Não há um fundamento biológico na identidade sexual e nem no supereu. Concluí a leitura do cartel, né? A leitura do meu parecer. Nesse momento nós discutimos o Édipo no menino. Eu tenho um outro parecer, vou gravar um outro vídeo sobre o Édipo na menina. Na menina. Espero que tenha ficado claro que Édipo é muito mais do que papai e mamãe. Não se trata de uma história de amor. Longe disso. Passa longe disso. Passa muito longe disso, aliás. É descoberta de desejo, criação de objetos sexuais, é pulsão. Está num outro campo. E é um campo complexo, né? Bom, é isso. Um abração para vocês. E eu gravarei novos vídeos com novos pareceres. Até lá.